A família dourada e os segredos escondidos. 5 filhas nasceram dentro de uma verdadeira realeza americana. Por trás dos vestidos elegantes e dos jantares na Casa Branca, a família guardou segredos durante décadas. Uma das irmãs desapareceu por mais de 20 anos, e nem mesmo seus próprios irmãos sabiam onde ela estava. Outra desafiou a mãe e morreu nos céus da França aos 28 anos. As demais carregaram fardos que moldariam o resto de suas vidas. Esta é a história de Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia e John Kennedy. Irmãs que mudaram o mundo de maneiras que seus irmãos poderosos jamais conseguiram. Elas faziam parte da família dourada. A propriedade dos Kennedy em Hyannisport, Massachusetts, durante as décadas de 1920 e 1930, era um lugar onde 9 crianças corriam soltas pelo gramado, velejavam pela baía e competiam intensamente em tudo, desde partidas de futebol americano, sem contato pesado, até debates à mesa de jantar. Joseph P. Kennedy Sr. e Rose Fitzgerald Kennedy haviam criado algo raro, uma família que parecia ter tudo. Joseph era um milionário que construiu a própria fortuna por meio de bancos, imóveis e produção cinematográfica. Ele havia sido nomeado o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos pelo presidente Franklin D. Roosevelt e depois atuou como presidente da Comissão Marítima. Em 1938, tornou-se embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, levando toda a família para Londres em um dos momentos mais decisivos da história moderna. Rose também vinha de uma espécie de nobreza política. Seu pai, John Honey Fitzgerald, havia sido prefeito de Boston e membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ela sabia o que significava viver sob os olhos do público, manter as aparências e nunca permitir que o mundo visse nada menos que perfeição. Rose era profundamente devota, ia à missa todos os dias e criou os filhos dentro de uma tradição católica rígida. Sua fé se tornaria tanto uma fonte de força quanto uma barreira entre ela e algumas de suas filhas. O nascimento de Rosemary e os primeiros anos juntos, Rose e Joseph tiveram 9 filhos entre 1915 e 1932. Primeiro veio Joseph Jr., seguido por John em 1917. Depois, em 13 de setembro de 1918, nasceu a primeira filha do casal, Rosemary. Todos a chamavam de Rosemary. O parto não saiu como planejado. No auge da epidemia de gripe espanhola, o médico se atrasou. A enfermeira, seguindo o protocolo da época, disse a Rose que mantivesse as pernas fechadas, forçando a cabeça do bebê a permanecer no canal de parto por 2 horas. Aquela decisão mudaria toda a trajetória da vida de Rosemary, embora ninguém ainda entendesse isso. No começo, Rose e Joseph não ficaram excessivamente preocupados. Rosemary parecia um bebê saudável. Ela demorou mais que os irmãos para engatinhar e andar, e também demorou mais para falar. Mas muitas crianças se desenvolvem em ritmos diferentes. Rose a levou a médicos, procurou especialistas e tentou diferentes abordagens educacionais. Joseph pagou professores particulares e escolas especiais. Qualquer coisa que pudesse ajudar sua filha a alcançar os irmãos. Foi somente quando a filha seguinte nasceu que a família começou a entender que havia algo diferente em Rosemary. Uma casa de competição e expectativas elevadas. Kathleen Agnes Kennedy nasceu em 20 de fevereiro de 1920. Loira, pequena e cheia de energia desde o início, Kathleen recebeu do pai o apelido de Kick, por causa de sua personalidade impossível de conter. Ela era a favorita de Joseph, aquela que conseguia fazê-lo rir e que compartilhava seu humor afiado e seu amor pela vida. Enquanto Rosemary tinha dificuldade para se expressar, a língua rápida de Kick e seus comentários inteligentes se tornaram lendários dentro da família. Depois veio Eunice Mary, em 10 de julho de 1921. Eunice era mais quieta que Kick e mais reflexiva, mas possuía uma inteligência feroz e uma determinação teimosa que a acompanhariam por toda a vida. Ela criou desde cedo um vínculo especial com Rosemary. As 2 irmãs praticavam esportes juntas, nadavam e velejavam lado a lado. Eunice nunca tratou Rosemary como diferente ou menos capaz. Ela a incluía, a incentivava e a protegia da crueldade daqueles que não entendiam.
Patricia Helen chegou em 6 de maio de 1924. Ela era artística, atraída pelo teatro e pelo cinema desde menina. Assistia a filmes com fascínio, sonhando com o dia em que talvez pudesse trabalhar em Hollywood. E a filha mais nova, Jean Anne, nasceu em 20 de fevereiro de 1928, dividindo o aniversário com a irmã Kik. Jean era a caçula entre as meninas, observando e aprendendo com as irmãs que vieram antes dela. Entre as meninas e depois delas vieram mais 3 meninos, Robert, em 1925, e Edward, em 1932, completando a família de 9 filhos. As crianças Kennedy cresceram cercadas de privilégios, mas o pai exigia a excelência de todas elas. Vencer não era apenas incentivado, era esperado. Chegar em segundo lugar era considerado fracasso. Nos jantares em família, as crianças debatiam acontecimentos atuais, desafiavam umas às outras intelectualmente e disputavam a atenção e a aprovação do pai. Joseph recompensava o sucesso e desprezava o fracasso. O espírito competitivo que ele incutiu nos filhos levaria alguns à grandeza e outros a medidas desesperadas. Mas também havia momentos felizes. As crianças velejavam juntas em Hyannisport durante o verão, passando longos dias na água. Frequentavam as melhores escolas, viajavam pela Europa e conheciam presidentes e embaixadores. Rose fazia questão de que aprendessem idiomas, estudassem história e entendessem arte e cultura. Ela os levava a museus e concertos. Queria que fossem mais do que apenas crianças americanas ricas. Para as irmãs Kennedy, a vida significava navegar entre as exigências do pai por conquistas e as expectativas da mãe de virtude católica e comportamento feminino adequado. Os meninos eram encorajados a ser agressivos, ambiciosos e poderosos. Das meninas, esperava-se que fossem realizadas, mas não ambiciosas demais. Encantadoras, mas não ousadas demais. Inteligentes, mas submissas aos homens. O breve triunfo de Rosemary e o retorno à América. À medida que os filhos Kennedy cresciam, a distância entre Rosemary e seus irmãos se tornava impossível de ignorar. Enquanto os outros brilhavam academicamente, Rosemary tinha dificuldades na escola, apesar de anos de aulas especializadas e instrução particular, cara. Enquanto Kik encantava todos que conhecia com seu humor rápido, as conversas de Rosemary permaneciam simples e seus pensamentos eram difíceis de expressar. Enquanto os meninos competiam ferozmente nos esportes, a coordenação e a habilidade atlética de Rosemary ficavam para trás. Ainda assim, Rosemary participava da vida familiar tanto quanto podia. Ela mantinha um diário no qual descrevia pessoas que conhecia, bailes aos quais ia e concertos de que gostava. As anotações eram simples, mas sinceras, revelando uma jovem tentando entender seu mundo. Ela praticava esportes com os irmãos e irmãs, mesmo que não conseguisse acompanhar a intensidade competitiva deles. Viajava com a família, participava de eventos sociais e tentava ser a filha que seus pais queriam que ela fosse. Rose trabalhou incansavelmente para ajudar Rosemary. Contratou os melhores professores que o dinheiro podia pagar e levou a filha a especialistas por todo o país. Matriculou-a em diferentes escolas, esperando que alguma delas encontrasse a chave para ajudá-la a prosperar. Joseph não poupava despesas, acreditando que, com dinheiro e esforços suficientes, Rosemary poderia ser consertada. Em 1938, quando Joseph foi nomeado embaixador na Grã-Bretanha, Rosemary também foi para Londres. A cidade representava um recomeço, um lugar onde ninguém conhecia as lutas particulares da família Kennedy. A família a matriculou em uma escola conventual com um programa Montessori, e ali Rosemary floresceu de uma maneira que nunca havia conseguido antes. As freiras da escola compreendiam suas necessidades. Não a pressionavam a competir com crianças que aprendiam mais rápido. Celebravam seu progresso em vez de se concentrar em suas limitações. Criaram um ambiente estruturado, onde Rosemary sabia o que esperar de cada dia. Ela encontrou ali alegria, conforto e um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado em outras escolas. Na noite de sua apresentação à corte, Rosemary ficou ao lado da mãe e da irmã Kathleen, diante do rei George VI,
e da rainha Elizabeth no Palácio de Buckingham. Ela havia treinado a complicada reverência real por horas e horas, determinada a fazê-la perfeitamente. Quando chegou o momento, nervosa e tomada pela grandiosidade ao redor, tropeçou e quase caiu. A multidão não demonstrou ter percebido. O rei e a rainha sorriram, como se nada tivesse acontecido. Rose Kennedy nunca falou do incidente depois, tratando a estreia como um triunfo e recusando-se a reconhecer até a menor imperfeição no desempenho da filha. Por um breve momento em Londres, Rosemary pareceu quase igual às irmãs. Frequentava bailes, conhecia jovens e participava do agitado mundo social da vida diplomática. Mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a família voltou aos Estados Unidos por segurança. Rosemary deixou para trás a escola onde havia sido feliz e o ambiente onde havia encontrado estabilidade e aceitação. A decisão que mudou tudo. De volta à América, agora com 21 anos, Rosemary ficou cada vez mais frustrada com sua situação. Ela não entendia por que não podia viver com a mesma liberdade que Kik ou Eunice. Por que não podia ir sozinha a festas? Por que precisava de supervisão constante? Por que era tratada de forma diferente das irmãs? Essas perguntas a atormentavam, e ela começou a agir de maneiras que alarmavam os pais. Rosemary passou a sair escondida à noite, escapando de seus cuidadores. Seu comportamento se tornou imprevisível. Em alguns dias era doce e obediente. Em outros ficava irritada, às vezes atacando verbal ou fisicamente. Seus humores oscilavam de forma intensa, de um jeito que a família não conseguia controlar. Joseph Kennedy se preocupava o tempo todo, mas suas preocupações não eram principalmente com o bem-estar ou a felicidade de Rosemary. Ele se preocupava com escândalos. E se Rosemary engravidasse? E se dissesse algo inadequado a repórteres? E se seu comportamento envergonhasse a família e prejudicasse as ambições políticas que ele tinha para os filhos? E se o público descobrisse que os Kennedy não eram a família perfeita que pareciam ser? Em 1941, Joseph ouviu falar de um novo procedimento médico chamado lobotomia pré-frontal. Médicos estavam realizando o procedimento em pacientes com diversas condições de saúde mental, alegando resultados extraordinários. Diziam que podia acalmar oscilações violentas de humor, reduzir a agitação e tornar pacientes difíceis mais manejáveis. Alguns médicos o promoviam como uma cura milagrosa para condições que antes eram consideradas intratáveis. Joseph não consultou Rose antes de tomar sua decisão. Não perguntou aos outros filhos o que achavam. Não considerou se Rosemary gostaria que aquilo fosse feito com ela. Ele simplesmente autorizou o procedimento, convencido de que resolveria o problema de sua filha difícil. Rosemary tinha 23 anos quando passou pela lobotomia em novembro de 1941. Os cirurgiões cortaram seu cérebro enquanto ela estava acordada, pedindo que recitasse orações e cantasse músicas para que pudessem monitorar suas respostas enquanto rompiam conexões neurais. Continuaram cortando até que ela se tornasse incoerente, até que suas palavras virassem sons sem sentido e até que já não conseguisse responder às perguntas. A operação deixou Rosemary permanentemente e profundamente incapacitada. Ela não conseguia andar sem ajuda, e sua marcha ficou afetada para sempre. Não conseguia falar de forma inteligível. Suas palavras saíam arrastadas e desconexas. Seu braço ficou paralisado, e a coordenação que ela havia trabalhado tão duro para desenvolver foi completamente destruída. A jovem vibrante que mantinha um diário, dançava em festas e velejava com os irmãos desapareceu, substituída por alguém que precisaria de cuidados em tempo integral pelo resto da vida. 2 décadas de silêncio e a verdade revelada, Joseph providenciou para que Rosemary fosse enviada a St. Coletta, uma instituição em Jefferson, Wisconsin, a mais de 800 milhas da propriedade da família em Massachusetts. Ele construiu para ela uma casa particular a cerca de 1 milha do campus principal, garantindo que ficasse separada até mesmo dos outros residentes. 2 freiras católicas, a irmã Margaret Ann e a irmã Leona, foram designadas para cuidar dela, junto com uma equipe rotativa de outros atendentes. Então Joseph fez algo ainda mais chocante do que a própria lobotomia. Disse ao restante da família
que Rosemary havia sido enviada para ensinar crianças de educação especial em uma escola em Wisconsin. Proibiu qualquer pessoa de visitá-la ou fazer perguntas sobre seu paradeiro. O assunto Rosemary virou tabu dentro da casa dos Kennedy. Durante 20 anos, Rose Kennedy não viu a filha. Não visitou Wisconsin. Não pediu para falar com Rosemary por telefone. Aceitou a explicação de Joseph e sua proibição de contato, subordinando seu papel de mãe ao papel de esposa obediente. Os outros filhos Kennedy não sabiam onde a irmã estava, nem em que condição se encontrava. Disseram a eles para não perguntar, e eles obedeceram. Quando os irmãos finalmente descobriram a verdade anos depois que o pai sofreu um derrame em 1961 que o deixou incapaz de impor suas regras, ficaram horrorizados. Jack, Bob e Ted, que haviam construído suas imagens públicas sobre compaixão e serviço, descobriram que haviam abandonado a própria irmã. Eunice, Patrícia e Jan perceberam que, enquanto iam a festas, se casavam e tinham filhos, Rosemary estava sozinha em Wisconsin, incapaz de defender a si mesma e incapaz até de perguntar por que a família a havia esquecido. A culpa os assombraria pelo resto da vida, mas àquela altura, o dano era irreversível. Rosemary passaria os 60 anos seguintes em cuidados institucionais, escondida da família que falhou em protegê-la da terrível decisão do pai. A ousada rebeldia de Kik Kennedy, em Londres. Enquanto Rosemary vivia isolada em Wisconsin, desconhecida pela maior parte da própria família, sua irmã mais nova, Kik, se tornava a americana mais popular de Londres. Quando a família chegou à Inglaterra em 1938, Kathleen Kennedy, então com 18 anos, conquistou a sociedade britânica. Foi escolhida como debutante do ano, uma honra que refletia não apenas sua beleza, mas sua personalidade magnética. Kik tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Chamava o Duque de Marlborough de Duke Wookie e mascava chiclete andando pelas ruas de Londres. Comportamentos que deveriam ter ofendido a aristocracia, mas que, de alguma forma, acabavam encantando. Sua informalidade americana parecia revigorante em um mundo preso à tradição e à formalidade. Ela era engraçada, irreverente, calorosa e completamente ela mesma de um jeito que a sociedade britânica nunca tinha visto. Em uma festa conheceu William Cavendish, o Marquês de Hartington, herdeiro do Duque de Devonshire e um dos solteiros mais cobiçados da Grã-Bretanha. A família dele era a dona de Chatsworth House, uma das propriedades mais grandiosas da Inglaterra, além de terras espalhadas pelo país. Casar-se com Billy faria de Kik uma futura duquesa. Billy era bastante tímido em comparação com a exuberância de Kik, mais reservado e tradicional. Mas eles se apaixonaram profundamente apesar das diferenças, ou talvez justamente por causa delas. Billy admirava o espírito e a independência de Kik. Ela suavizava sua aparência formal e o fazia rir de maneiras que ninguém mais conseguia. Havia, porém, um problema enorme, aparentemente impossível de superar. Billy era protestante, e a família Cavendish tinha exigências rígidas. Qualquer filho desse casamento teria de ser criado na Igreja da Inglaterra, não como católico. Para a família Kennedy, isso não era apenas uma preferência religiosa. Era uma traição fundamental de tudo aquilo em que acreditavam. Rose Kennedy se opôs de forma especialmente firme. Ela via o relacionamento como Kik, escolhendo o status mundano em vez da própria alma imortal. Casar-se fora da Igreja Católica significava excomunhão automática. Significava ser afastada dos sacramentos. Para Rose, profundamente devota e ortodoxa em suas crenças, era impensável que sua filha sequer considerasse tal casamento. Rose tentou todas as táticas que conseguiu imaginar para mantê-los separados. Manipulava situações sociais para afastar Kik de Billy. Adiava qualquer conversa sobre casamento. Deixou claro que seguir com aquele relacionamento significaria escolher entre Billy e a família. A tragédia atinge a Marquesa. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, e os Kennedy voltaram para a América, Kik não conseguia parar de pensar em Billy e na vida que havia deixado para trás na Inglaterra. Escrevia cartas e sonhava em retornar. Tentou seguir em frente com outros pretendentes nos Estados Unidos,
Mas ninguém se comparava ao homem que havia deixado do outro lado do Atlântico. Em 1943, Kik encontrou uma forma de voltar à Inglaterra. Inscreveu-se para trabalhar com a Cruz Vermelha, administrando um centro para militares em Londres. Aquilo lhe deu uma razão legítima para retornar e reencontrar Billy. Durante os anos de guerra, longe da presença controladora da mãe e de sua desaprovação constante, Kik se tornou mais independente e mais certa do que queria. Seu período na Cruz Vermelha foi um trabalho significativo. Ela organizava atividades para soldados longe de casa e oferecia conforto e companhia a homens que enfrentavam os horrores da guerra. O trabalho lhe dava um propósito além do status social, mas também a trouxe de volta a Billy. O namoro dos dois recomeçou, complicado pela guerra e pela oposição das famílias, mas impossível de negar em sua intensidade. Em 6 de maio de 1944, Kathleen Kennedy casou-se com William Cavendish, Marquês de Hardington, em uma cerimônia civil no Caxton Hall Register Office, em Londres. Como não foi uma cerimônia católica, Kik foi, na prática, excomungada da igreja na qual havia sido criada. Apenas um membro de sua família compareceu, seu irmão mais velho, Joseph Jr., que servia na Marinha dos Estados Unidos na Grã-Bretanha. Joe ficou ao lado de Kik como testemunha, desafiando os pais para apoiar a escolha da irmã. Seu segundo irmão mais velho, John, teria comparecido, mas estava hospitalizado depois que seu barco PT foi destruído no Pacífico. Seus pais se recusaram a ir ao casamento. Rose nem sequer falou com Kik ao telefone. O casamento durou menos de 5 semanas antes que Billy recebesse ordens para se apresentar ao serviço na França. Em 13 de junho de 1944, apenas 4 semanas depois do casamento, Billy partiu para a linha de frente. Kik tentou manter o otimismo, acreditar que ele voltaria para casa em segurança. Mas em 10 de setembro de 1944, William Cavendish foi morto por um atirador alemão enquanto liderava sua companhia perto de Heppen, na Bélgica. Aos 24 anos, Kik era viúva. Ela havia desafiado a família, sido excomungada da igreja e se casado com um homem que amava. E ele estava morto 4 meses depois. 3 meses antes da morte de Billy, Kik já havia sofrido outra perda devastadora. Em 12 de agosto de 1944, o avião de Joseph Jr. explodiu sobre o Canal da Mancha durante uma perigosa missão de bombardeio. O irmão que esteve ao seu lado no casamento, que desafiou os pais para apoiar sua escolha e que havia sido seu aliado mais próximo na família, desapareceu. A explosão não deixou nada para enterrar. Joe Jr. simplesmente sumiu no canal. O último voo e a desaprovação de uma mãe Kik permaneceu na Inglaterra depois das 2 mortes, continuando seu trabalho com a Cruz Vermelha e tentando construir uma vida apesar da dor. Ela havia sido aceita pela família Cavendish, apesar de ser americana, católica e diferente do que eles haviam imaginado para o herdeiro. O duque e a duquesa de Devonshire a receberam como esposa de Billy, a mulher que o filho deles havia amado o bastante para se casar, apesar da pressão dos 2 lados. Como Marquesa de Hardington, Kik tinha um título, um lugar na sociedade britânica e o respeito da aristocracia. Mas estava sozinha. O homem com quem se casou estava morto. Seu irmão favorito estava morto. Sua família nos Estados Unidos mal falava com ela. Sua mãe ainda não a havia perdoado pelo casamento. Em 1946, Kik conheceu Peter Fitzwilliam, o 8º Conde Fitzwilliam. Ele era tudo o que Billy não havia sido: ousado, confiante, divertido e um pouco imprudente. Era riquíssimo, mais até do que a família Cavendish, com várias propriedades e um estilo de vida luxuoso. Era charmoso e fazia Kik rir em um momento em que rir parecia um milagre. Ele também era casado, embora estivesse em processo de divórcio. Pela segunda vez, Kik se apaixonou por alguém que sua mãe jamais aprovaria. Se casar com um protestante já tinha sido ruim o bastante, envolver-se com um homem casado era infinitamente pior. Quando Rose Kennedy soube do relacionamento, ficou horrorizada. Enviou cartas avisando Kik de que aquilo seria a gota d'água. A família a deserdaria. Ela seria cortada financeiramente. Perderia tudo. Rose desenhou um quadro de abandono completo caso Kik continuasse por aquele caminho.
Kiki já não se importava com o que a mãe pensava. Ela já havia sido excomungada. Já havia se casado contra a vontade dos pais e sobrevivido à desaprovação deles. Havia perdido um marido e um irmão na guerra. Não abriria mão da felicidade novamente só porque a mãe não conseguia aceitar suas escolhas, mas queria a bênção do pai. Joseph sempre havia sido mais pragmático que Rose e menos preso ao dogma religioso. Quando soube que ele viajaria para Paris em maio de 1948, Kiki decidiu voar até lá para encontrá-lo, explicar a situação com Peter e pedir sua compreensão, se não sua aprovação. Em 13 de maio de 1948, Kiki e Lord Fitzwilliam embarcaram em um de Havilland DH-104 Dove, no aeroporto de Tours-Lenoble, perto de Paris, rumo à Riviera Francesa, para uma viagem antes de seu encontro com Joseph. O piloto, Peter Townsend, e o navegador, Arthur Freeman, completavam a tripulação de 4 pessoas. Eles decolaram às 3h30 da tarde sob céu nublado. Cerca de 1 hora depois do início do voo, entraram em um forte sistema de tempestade perto de Vienne, na França. O avião enfrentou turbulência intensa por 20 minutos, sendo sacudido violentamente dentro de nuvens tão densas que os pilotos não conseguiam enxergar nada. Eles perderam contato de rádio com o solo. Voando às cegas, sem instrumentos que mostrassem sua orientação, perderam o rumo. Quando finalmente atravessaram as nuvens, os pilotos perceberam que estavam em um mergulho íngreme diretamente em direção ao solo. Puxaram os controles com força para tentar nivelar o avião, mas o estresse da manobra brusca em alta velocidade despedaçou a aeronave. Primeiro uma asa se soltou, depois os 2 motores, depois a cauda. A fuselagem girou descontroladamente e caiu em um desfiladeiro no Plateau du Coron, perto de Saint-Beauzile, na região de Ardèche. Kathleen Kennedy Cavendish, marquesa de Hartington, morreu no impacto. Peter Fitzwilliam e os 2 tripulantes também. Ela tinha 28 anos. Joseph Kennedy compareceu ao funeral da filha na Inglaterra. Ela foi enterrada no jazigo da família Cavendish, no cemitério da igreja de St. Peter, em Edensor, perto de Chatsworth House, a propriedade que teria comandado como duquesa se Billy tivesse vivido. Rose recusou-se a comparecer ao funeral. Em vez disso, internou-se em um hospital por motivos médicos não especificados, mantendo sua desaprovação até mesmo na morte. Mãe e filha nunca se reconciliaram. Rose nunca reconheceu que Kiki talvez estivesse certa em seguir o coração, ou que o amor poderia valer mais do que a doutrina religiosa. Anos depois, Rose falaria da morte de Kiki como uma tragédia, mas nunca admitiria seu próprio papel em tornar a curta vida da filha mais dolorosa do que precisava ser. A lápide de Kiki, escolhida pela família Cavendish, diz: "Alegria ela deu, alegria ela encontrou." Era um epitáfio apropriado para uma mulher que levava luz e risos por onde passava, mesmo quando a própria família tornava sua vida mais difícil a cada passo. A missão de Eunice para honrar sua irmã. A morte de Joe Jr. e de Kiki, em um intervalo de 4 anos, devastou a família Kennedy. Mas para Eunice, o trauma era ainda mais profundo, porque ela também carregava o peso de saber o que havia acontecido com Rosemary. No início dos anos 1950, Eunice já havia descoberto a verdade sobre a lobotomia, sobre o que o pai havia feito e sobre onde Rosemary realmente estava. Esse conhecimento mudou tudo na forma como Eunice via o mundo. Eunice casou-se com Robert Sargent Shriver Jr. em 23 de maio de 1953. Sargent vinha de uma família importante de Maryland e era realizado por mérito próprio. Mais tarde serviria como primeiro diretor do Corpo da Paz sob o governo do presidente Kennedy e depois como embaixador na França. Juntos tiveram 5 filhos, incluindo a filha Maria Shriver, que se tornaria uma jornalista de televisão conhecida e se casaria com o ator Arnold Schwarzenegger. Mas o verdadeiro chamado de Eunice se revelou em 1957, quando ela se tornou vice-presidente executiva da Fundação Joseph P. Kennedy Jr., a entidade criada em memória de seu irmão mais velho. Sob a liderança de Eunice, a fundação passou por uma transformação completa. Ela imediatamente mudou o foco de instituições católicas genéricas para pesquisas específicas sobre deficiência intelectual
e tratamento humano das pessoas afetadas. No fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, pessoas com deficiência intelectual viviam em um mundo que mal reconhecia sua existência. Eram rotineiramente institucionalizadas, muitas vezes esquecidas pelas famílias e privadas de educação e oportunidades reais. Eram colocadas em instituições que ofereciam pouco mais do que cuidados de custódia. Eram vistas como menos que humanas por grande parte da sociedade, objetos de pena na melhor das hipóteses e de repulsa na pior. Eunice havia testemunhado em primeira mão o que acontecia quando uma família tratava sua filha com deficiência como um segredo vergonhoso. Começou a visitar Rosemary nos anos 1960, mesmo antes da morte do pai, determinada a se reconectar com a irmã que havia sido tirada deles. Depois que Joseph sofreu um derrame debilitante em 1961, ficando em grande parte incapacitado, as visitas da família a Rosemary se tornaram mais frequentes. Quando Joseph morreu, em 1969, a barreira que impedia que vissem Rosemary finalmente desapareceu por completo. Eunice viu a irmã caminhando com uma manqueira permanente, falando em frases que não faziam muito sentido e vivendo naquele chalé em Wisconsin com cuidados 24 horas por dia. Rosemary jamais recuperaria o que lhe havia sido tirado. O dano era irreversível, mas talvez Eunice pudesse impedir que isso acontecesse com outras famílias e outras crianças. Em 1962, Eunice iniciou um acampamento de verão diurno em sua fazenda em Maryland, para crianças e adultos com deficiência intelectual. Chamou-o de Camp Shriver. O objetivo era aparentemente simples: explorar o que essas pessoas podiam fazer nos esportes e nas atividades físicas, em vez de se concentrar em suas limitações. Não focar no que elas não podiam fazer, mas celebrar aquilo que podiam. Os participantes prosperaram além de qualquer expectativa. Competiam em corridas e provas de salto. Melhoravam sua coordenação e força. Descobriam habilidades que ninguém, nem mesmo suas próprias famílias, acreditava que possuíssem. Riam, brincavam e se desafiavam, como qualquer criança quando recebe uma chance. Eunice percebeu que, com oportunidade, incentivo e apoio adequado, pessoas com deficiência intelectual poderiam alcançar muito mais do que a sociedade supunha. O problema não eram suas limitações. O problema era um mundo que se recusava a lhes dar chances de vencer. O acampamento crescia a cada verão, atraindo mais participantes, mais voluntários e mais atenção. Em 1968, trabalhando com Anne McGlone Burke, autoridade do Distrito de Parques de Chicago, Eunice decidiu levar o conceito a uma escala muito maior. Elas organizaram os primeiros Jogos Internacionais das Olimpíadas Especiais no Soldier Field, em Chicago, em 20 de julho de 1968. Cerca de 1.000 atletas dos Estados Unidos e do Canadá participaram daquele evento de um dia. O campeão olímpico do decathlon Rafer Johnson atuou como consultor. A cerimônia de abertura contou com um jovem corredor levando uma tocha para acender uma chama de esperança, John F. Kennedy, de 45 pés, homenageando o irmão que Eunice havia perdido 5 anos antes. Mais de 200 eventos foram oferecidos. Salto em distância, arremesso de softball, provas de natação, salto em altura, corridas rápidas e até polo aquático. Os atletas competiram com tudo o que tinham, movidos não por suas limitações, mas por seus sonhos de conquista. Durante seu discurso nos primeiros Jogos das Olimpíadas Especiais, Eunice pronunciou palavras que ecoariam pelas décadas seguintes. Ela explicou que as Olimpíadas Especiais de Chicago provaram um fato fundamental. Crianças excepcionais, crianças com deficiência intelectual, podem ser atletas excepcionais. Por meio do esporte, elas podem realizar seu potencial de crescimento. O juramento das Olimpíadas Especiais, apresentado por Eunice nesses primeiros Jogos, tornou-se icônico, capturando o espírito do movimento. Que eu vença, mas se não puder vencer, que eu seja corajoso na tentativa. As Olimpíadas Especiais cresceram e se tornaram um movimento internacional mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Na década de 1970, jogos eram realizados pelo mundo inteiro. Na década de 1980, milhões de atletas participavam.
O movimento oferecia não apenas competição esportiva, mas também exames de saúde, oportunidades sociais e uma plataforma para que pessoas com deficiência intelectual fossem vistas como membros capazes e valiosos da sociedade. Em 1984, o presidente Ronald Reagan concedeu a Eunice a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos, por seu trabalho em favor das pessoas com deficiência intelectual. Em 2008, reconhecendo seu impacto transformador, o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano foi renomeado Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, Eunice Kennedy Shriver. Eunice morreu em 11 de agosto de 2009, aos 88 anos, cercada pela família. Sua irmã Rosemary havia morrido 4 anos antes, em 7 de janeiro de 2005, aos 86 anos. Quando Rosemary morreu, suas irmãs Eunice, Patricia e June estavam ao seu lado, assim como seu irmão Ted. Eles passaram décadas garantindo que ela nunca mais ficasse sozinha e nunca mais fosse esquecida. O que Joseph Kennedy havia transformado em um segredo vergonhoso, algo a ser escondido e jamais discutido, tornou-se o trabalho da vida de Eunice. Ela pegou o capítulo mais sombrio da família e o transformou em um legado que mudou a forma como o mundo trata pessoas com deficiência intelectual. Provou que a deficiência não diminui o valor humano e que todos merecem dignidade, oportunidade e a chance de alcançar seu potencial. Patricia e John. Hollywood e diplomacia. Patricia Kennedy, a sexta filha de Joseph e Rose, escolheu um caminho diferente daquele seguido por seus irmãos politicamente ambiciosos. Enquanto crescia, sonhava em trabalhar na produção de filmes, uma profissão que não era facilmente aberta às mulheres nas décadas de 1940 e 1950. Em 24 de abril de 1954, Patricia casou-se com o ator britânico Peter Lawford na igreja de St. Thomas More, em Nova York. Lawford havia se tornado famoso como membro do Rat Pack de Frank Sinatra, aquele grupo de artistas que definiu o estilo cool do fim dos anos 1950 e início dos anos 1960. O casamento levou Patricia para o círculo interno de Hollywood. Seu irmão John convivia com os amigos de Patricia e Peter, incluindo Sinatra e a atriz Marilyn Monroe. A casa dos Lawford tornou-se um ponto de encontro onde política e entretenimento se misturavam livremente. Patricia e Peter tiveram 4 filhos: Christopher, em 1955, Sidney, em 1956, Victoria, em 1958 e Robin, em 1961. Vistos de fora, pareciam a realeza de Hollywood, mas o casamento era problemático. Peter lutava contra o uso de substâncias. As pressões de estar ligado tanto à família Kennedy quanto à indústria do entretenimento cobraram seu preço. Em 1963, pouco depois da morte do presidente Kennedy, Patricia e Peter se separaram. O divórcio oficial veio em 1966. Patricia voltou para Nova York e se afastou do trabalho de produção que tanto havia desejado seguir. A perda da indústria cinematográfica foi o ganho da comunidade artística. Patricia fundou o Comitê Nacional para as Artes Literárias, que organizava palestras com autores e oferecia bolsas de estudo. Patricia morreu em 17 de setembro de 2006, aos 82 anos, de pneumonia. Viveu o bastante para ver sua irmã Eunice receber a Medalha Presidencial da Liberdade, para acompanhar seu irmão Ted servir quase 50 anos no Senado e para testemunhar a transformação da família Kennedy de dinastia política em algo mais complexo e humano. John Ann Kennedy, a mais nova das 5 irmãs, dividia o aniversário com Kik, tendo nascido 8 anos depois, em 20 de fevereiro de 1928. Ela cresceu observando suas irmãs mais velhas enfrentarem as expectativas impostas às filhas Kennedy, aprendendo com seus sucessos e suas lutas. Em 19 de maio de 1956, Jean casou-se com Stephen Edward Smith. Tiveram 4 filhos e construíram uma vida mais discreta do que muitos de seus irmãos, embora Jean permanecesse profundamente envolvida nas campanhas políticas dos irmãos. Mas o trabalho mais significativo de Jean veio mais tarde na vida. Como Eunice, ela foi tocada pelo que havia acontecido com Rosemary.
Em 1974, Jean fundou a Very Special Arts, uma organização dedicada a ajudar pessoas com deficiência a participar das artes criativas. Viajou pelo mundo defendendo mais inclusão nos programas artísticos. A Very Special Arts cresceu e se tornou uma organização internacional, oferecendo educação artística e oportunidades criativas a milhões de pessoas com deficiência. A organização enfatizava que a criatividade não é limitada por desafios físicos ou intelectuais, e que arte, música e teatro pertencem a todos. Em 1993, o presidente Bill Clinton nomeou Jean como a Virgin Quinta Embaixadora dos Estados Unidos na Irlanda. Era um papel apropriado para a filha e neta de líderes políticos irlando-americanos. Ela serviu até 1998, trabalhando para fortalecer os laços entre os Estados Unidos e a Irlanda durante um período crucial de negociações de paz na Irlanda do Norte. Em 2011, o presidente Barack Obama concedeu a Jean a Medalha Presidencial da Liberdade por seu trabalho de defesa com a Very Special Arts. Ela usou a medalha com orgulho, assim como sua irmã Eunice havia usado a dela. Jean Kennedy Smith foi a mais longeva entre os irmãos Kennedy. Morreu em 17 de junho de 2020, aos 92 anos. Sobreviveu a todos os 8 irmãos, carregando suas memórias e seu legado até o fim. O legado duradouro das irmãs Kennedy. As 5 irmãs Kennedy nasceram em uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. O pai delas foi embaixador na Grã-Bretanha. O irmão delas se tornou presidente. Dinheiro nunca foi uma preocupação. Portas se abriam ao simples som do sobrenome. Mas o privilégio veio com um preço que o público nunca viu. Rosemary passou mais de 60 anos em cuidados institucionais porque seu pai valorizou mais a reputação do que seu bem-estar. O procedimento que deveria torná-la mais controlável a deixou incapaz de falar ou andar adequadamente pelo resto da vida. Seus irmãos foram proibidos de visitá-la, privados da chance de se despedir da irmã que conheciam antes que a lobotomia a destruísse. Kiki casou-se por amor 2 vezes e foi punida nas 2 por uma mãe que valorizava mais a doutrina religiosa do que a felicidade da filha. Morreu aos 28 anos tentando, uma última vez, obter a aprovação do pai para escolhas que tinha todo o direito de fazer. Eunice, Patrícia e Jean viveram longas vidas, mas carregaram o peso do que aconteceu com suas irmãs. Viram Rosemary se deteriorar. Choraram Kik. Apoiaram-se mutuamente durante as mortes dos irmãos, Joe Jr., Jack e Bobby. As irmãs Kennedy responderam à tragédia de maneiras diferentes. Eunice canalizou sua dor para as Olimpíadas Especiais, criando oportunidades para milhões de pessoas com deficiência intelectual. Jean fundou a Very Special Arts, garantindo que criatividade e expressão não fossem limitadas pela deficiência. Patrícia construiu uma vida mais discreta depois de Hollywood, focando em literatura e educação. Elas provaram que o legado Kennedy não era apenas sobre poder político ou serviço público em formas tradicionais. Era sobre reconhecer a injustiça e trabalhar para mudá-la. Era sobre transformar tragédia pessoal em bem público. Rosemary nunca fundou uma organização, nunca fez discursos e nunca recebeu medalhas. Mas sua vida e o que fizeram com ela inspiraram suas irmãs a lutar por pessoas que não podiam lutar por si mesmas. As Olimpíadas Especiais existem por causa de Rosemary. A Very Special Arts existe por causa de Rosemary. O Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, Eunice Kennedy Shriver, existe por causa de Rosemary. Quando Rosemary morreu em 2005, suas irmãs Eunice, Patrícia e Jean estavam ao seu lado. Seu irmão Ted também estava lá. Eles passaram décadas garantindo que ela nunca mais ficasse sozinha e nunca mais fosse esquecida. Visitaram-na regularmente depois da morte do pai. Levaram-na a encontros de família. Incluíram-na na família da qual havia sido separada por tanto tempo. As irmãs não eram perfeitas. Vinham de uma família que valorizava vencer acima de tudo e priorizava a imagem em vez da verdade. Mas aprenderam com os erros que quase destruíram Rosemary. Usaram seus privilégios para ajudar outras pessoas. Transformaram dor pessoal em propósito. Esse talvez seja o legado Kennedy mais importante de todos. Não a presidência, nem os assentos no Senado, nem os cargos de embaixador,
mas o trabalho que Eunice e John fizeram por pessoas com deficiência. As mudanças que provocaram na forma como a sociedade enxerga e trata indivíduos que haviam sido marginalizados e esquecidos. As irmãs Kennedy nos mostram que nascer em meio ao privilégio não nos isenta do sofrimento. Não nos protege de segredos familiares, escolhas difíceis ou perdas devastadoras, mas oferece recursos e plataformas para promover mudanças, se alguém decidir usá-los dessa maneira. Eunice e John escolheram honrar Rosemary, ajudando outras pessoas como ela. Escolheram lembrar Kiki vivendo plenamente e não permitindo que a desaprovação da mãe determinasse suas escolhas. Escolheram transformar tragédia em algo significativo. No fim, as irmãs Kennedy fizeram algo que seus famosos irmãos não conseguiram. Pegaram o segredo mais sombrio da família e o trouxeram à luz. Reconheceram o que havia sido feito de errado e trabalharam para impedir que acontecesse com outras pessoas. Mostraram que o verdadeiro poder não está em eleições, nomeações ou cargos públicos. O verdadeiro poder está em usar qualquer influência que se tenha para tornar o mundo melhor para aqueles que mais precisam. Esse é o legado deixado por Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia e John Kennedy. Não é um legado de perfeição, mas de resiliência, redenção e coragem para enfrentar verdades dolorosas. Se esta história mudou a forma como você vê a história escondida da família Kennedy, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like neste vídeo. Nosso compromisso é revelar as verdades que o tempo tentou enterrar. Junte-se a nós enquanto exploramos o passado para entender melhor o mundo de hoje. O próximo grande tesouro histórico será revelado em breve.